Porque o amor, já se cantou muitas músicas sobre o amor, muitos hinos. Já se escreveu vários livros sobre o amor. Já se realizou vários filmes sobre o amor. Mas ainda assim, não chegamos a uma compreensão total do amor. Porque o amor não se pode medir. Mas ao irmos no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo João disse assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é quê? Deus é amor. O apóstolo Paulo e o apóstolo João falam sobre o amor em perspectivas diferentes, mas vão no mesmo ponto. O apóstolo João apresenta a Deus como a fonte do amor, que só é possível o amor habitar no coração do ser humano se o ser humano ter uma relação vertical com Deus. Na medida que houver esta relação entre Deus e o homem, esta reciprocidade, então o homem vai ter esse amor. Vai ter esse amor. E esse amor que ele vai receber de Deus, através do concerto da sua palavra, da obediência, dos 10 mandamentos, da sua palavra. E esse amor, o homem vai partilhar na sua relação horizontal para com o seu próximo. O apóstolo Paulo, ao descrever as virtudes do amor, a benignidade, a mansidão e outras, estas virtudes serão vistas na maneira como nós vamos conviver para com o nosso próximo. Só que, irmãos, muitas das vezes, nós falamos muito do amor, nós conhecemos muito sobre o amor, mas o que nos tem em falta é a prática do amor. E razão pela qual que nós não podemos olhar simplesmente o nosso próximo como modelo do amor. Se o nosso próximo falhar, que nós sejamos o exemplo para que ele sinta atração em nós. Não, que o meu irmão tem amor para comigo. Então é um exemplo que eu possa seguir. Como buscar o amor para nossas vidas? Como buscar o amor para os nossos lares? Como buscar o amor para nossas convivências? Como buscar o amor para com nossos filhos? Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo nos traz uma resposta muito bem clara a respeito do amor. Como nós podemos buscar o amor? Como o amor nos é dado? Romanos 5, versículo 5, diz o texto: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que acontece? Quando nós buscamos a Deus dia após dia, através da oração, através do estudo da sua palavra, e quando nós nos abrimos para que o Espírito Santo habite em nós, então só assim o amor estará conosco. Razão pela qual que em Gálatas 5, versículo 22, Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo derrama sobre nós o fruto. E esse fruto é para quê? É para que nós possamos aplicar, vivê-los na vida. Como nós convivemos, a maneira como nós convivemos com o nosso próximo, esse fruto vai ser partilhado. E um dos frutos, um dos elementos do fruto do Espírito Santo é a mansidão. E hoje em dia, o mundo hoje clama. O mundo hoje vive uma situação muito crítica. Os estudiosos do comportamento humano, os psicólogos, eles dizem que há uma nova doença emocional que está a afetar a sociedade. Augusto Cury, no seu livro Ansiedade e Mal do século XXI, ele diz que um dos fenômenos que está a assolar a sociedade é a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, a Bíblia vai chamar de ansiedade. Hoje em dia, a sociedade está muito preocupada em possuir. Está muito preocupada em buscar respostas. Hoje em dia, as pessoas sentam um pouco para aprender, sentam um pouco para ler e para ouvir. Há muitos problemas emocionais que estão se descrevendo dia após dia. Estão se apresentando dia após dia. Por que razão? Queridos, quando nós não temos amor no coração, na vida, quando nós não temos o Espírito Santo em nós vai faltar uma coisa. Quando nós estamos tão ansiosos pela vida,
quando nós estamos tão ansiosos pelas coisas deste mundo e não temos tranquilidade, é porque nos falta um elemento muito importante que o Espírito Santo derrama sobre nós, para além do amor. E esse elemento a Bíblia vai chamar de temperança, que nós e também o chama de domínio próprio. Domínio próprio é a maneira que o indivíduo tem de gerenciar as coisas, a vida financeira, a vida emocional, assim em outros ramos. Então, queridos, há um livro escrito por Tiago Brunetti, o título é Emoções Inteligentes. É um livro muito interessante, só que eu só o tenho no suporte digital, mas tenho partilhado com alguns jovens, com alguns amigos. É um livro muito bom. Tiago Brunetti é um pastor, mas não é adventista, ele é palestrante. Tem falado para muita gente, tem ajudado muitos como lidar com os problemas emocionais, problemas financeiros e assim sucessivamente. Esse autor